alimentação especial. Né? E aí ele tá no negativo. E aí já tem decisão judicial nesse sentido. De que concede benefício para isso. Isso aí. Doutora Sareta, vamos falar um pouquinho de uso capião, né? Vamos sim. O uso capião também é um assunto que o pessoal tem muita dúvida, muita coisa, né? Muita coisa. E o uso capião, ele não serve só para poder legalizar aquele imóvel que a pessoa tomou posse, né? Achou um imóvel ali, entrou e tomou posse. Ele serve também para regularizar aquele imóvel que você comprou legalmente, mas que ele veio naqueles contratos de gaveta e você já não sabe mais onde está o primeiro vendedor, né? Ou seja, quem tá ali no RGI, né? No Registro Geral de Imóveis, lá na escritura. Então, vou te dar um exemplo. Você comprou um imóvel legalmente, né? Legalmente que eu digo, não é através de escritura. Você comprou um imóvel, aqueles contratos particulares. O de posse, né? Que o pessoal compra posse. Às vezes nem é posse, né? Vamos supor, vou te dar um exemplo. Alguém tinha um imóvel, vendeu para uma pessoa e essa pessoa não fez a escritura de compra e venda, porque na época não tinha dinheiro, enfim. E aí essa pessoa foi vendendo. Então assim, não é um imóvel de posse, é um imóvel que realmente foi vendido legalmente. Aqueles contratos chamados contratos de gaveta, tá? Você pode legalizar o seu imóvel através disso, do uso capião, tá? Tem a forma de legalizar também, no caso dos imóveis, que aí são imóveis de posse mesmo. Tô vendo um imóvel ali, ele tá abandonado, já tá há tantos anos abandonado, sou eu que tô limpando, sou eu que tô cuidando, e aí o senhor decide lá tomar posse do imóvel, né? Sem oposição nenhuma. É o chamado imóvel posseiro. O uso capião vai regularizar isso. Tem o uso capião também de bem móvel. Sabe aquele carro que você comprou, que a documentação tá toda doida e você não sabe nem quem é mais vendedor? Tem uso capião de carro. Eu não sabia. Tá vendo? Tem uso capião de carro, os chamados de bem móveis, né? Carro, caminhão, né? Enfim, que for bem móvel, que você comprou. Não tem mais como você legalizar, porque você não sabe onde está o vendedor, né? No caso, o proprietário registrado, né? Não é nem o vendedor, porque o vendedor às vezes você acha que também comprou de alguém que ele também nem sabe quem é. Você pode fazer a legalização do bem. Mas quanto tempo? Em quanto tempo? Do bem móvel, 5 anos. 5 anos. Você tem que ter 5 anos. Tá com exatamente. Boa fé, comprovar, né, através a gente chama de justo título, que é aquele contratozinho de compra. Compra e venda, né? Exatamente. Tem isso. Tem o uso capião familiar, que é quando o marido separa, né? A gente fala marido que normalmente é o que sai e deixa a mulher com os filhos, né? Mas pode ser ao contrário, né? Quem ficou no imóvel quem ficou ali morando naquela casa, naquele imóvel, e aí o cônjuge não faz partilha de bens, não legaliza, não divorcia, né? Não faz os trâmites legais. Ficou 2 anos no imóvel sem oposição, você entra com o uso capião familiar, e aí aquela pessoa já não vai mais poder ter direito de reclamar. Caramba. E tem o uso capião coletivo, que é o que a gente estava falando antes, que no Brasil acho que é muito normal, né, isso. Imóvel com várias casas dentro daquele terreno, exatamente. E aí você precisa, no caso do uso capião coletivo, você tem que ter 5 anos, né? Tem que ter sempre a boa fé, né? A concordância de todos que residem ali naquele imóvel. Aí vão ter aqueles documentos de praxe, né? Que você vai ter que ter a planta do imóvel assinada por um engenheiro, o memorial descritivo, as certidões negativas que a gente tira na Justiça Federal e na Justiça Estadual. O que são essas certidões negativas? Reais, né? Essas certidões negativas, você vai tirar... Primeiro você vai tirar a certidão de ônus reais, ali vai constar em nome de quem está registrado.
Então você vai precisar tirar uma certidão negativa daquele no seu nome, no nome da sua esposa e no nome de quem você comprou, para comprovar que não existia já ação antes, né? Porque você tem que não pode ter oposição. A partir do momento que tem oposição, aí você já perde o uso capião. Entendi. Entendeu? A gente tem o uso capião ordinário, que são 10 anos. 10 anos comprovados na posse, tá? Tem que ter o justo título, que é esse contrato, né? Ou seja, eu comprei uma posse de boa fé, eu comprei de alguém que já estava na posse há tanto tempo, tá? Tem que ter a boa fé, esse justo título. Se você fixar moradia e trabalho naquele imóvel, você pode reduzir esse prazo de 10 para 5 anos, tá? Já no uso capião extraordinário, você precisa comprovar 15 anos. Mas desculpa. No ordinário, você não pode ter bens, outro bem no seu nome, outro bem imóvel. Então, assim, você vai ter que demonstrar que aquele ali é o seu único bem, tá? No extraordinário, não. No extraordinário, você pode ter outros bens no seu nome. Você tem que ter 15 anos, comprovar 15 anos no imóvel. Você não precisa ter o justo título e nem a boa fé. Você só tem que comprovar ali. Tá? É porque aqui na nossa região aqui tem muita gente que mora de posse, né, Marcelo? Muita gente mesmo. Engenho do Mato também, a maioria é posse ali, aí, sabia? A pessoa vai lá, procura teu escritório e fala, doutora Sarita, eu quero legalizar lá a minha posse, eu quero pagar IPTU, olha, eu moro lá, aquilo foi do meu avô, que passou pro meu pai, que passou para mim, eu quero legalizar. O que a pessoa tem que fazer? Então, se for um imóvel que na verdade não é posse, se o primeiro que adquiriu já adquiriu como posse, ok. Agora, se por exemplo, se o seu bisavô tem um imóvel registrado no nome dele, ele morreu, ficou pro seu avô, ficou pro seu pai, ficou para você, não é um imóvel de posse. Aí, se você não tiver documentação nenhuma, você vai fazer esse uso capião, que a gente chama familiar, que vem de família, né? Vai passando. Agora, vamos supor, se o seu pai comprou um imóvel que já era posse e aí passou para você, você vai usar o tempo de posse do seu pai somado ao seu para atingir o requisito do uso capião. Não é só o tempo que você tá. Você pode trazer o tempo só de quem... do meu pai e o meu. O da outra pessoa que tinha não conta. Não, conta também. Se você tiver um documento, vamos supor, João vendeu para Pedro. Aí João fez um documento para Pedro dizendo que ele já estava na posse há 5 anos. Aí Pedro vende para você. Pedro vende dizendo que, olha, eu estou na posse há 10 anos. Aí você já está lá também há 5. Um exemplo, você quer regularizar? Você vai somar 5 de João, 10 de Pedro e os 5 seu. 20 anos. Entendeu? Você traz esse tempo de trás. Aí o que a gente costuma fazer para ficar bem legalizado, bem legal, né? E bem legalizado? Existe uma escritura declaratória de posse que ela é feita em cartório. Né? Uns chamam de ata notorial, outros chamam de escritura declaratória de posse. Você vai levar 2 testemunhas e vai fazer essa escritura em cartório, é uma escritura oficial, tá? Essa escritura, ela vai dizer desde quando você tem a posse e essas testemunhas vão assinar. Você só precisa ter um cuidado. Um exemplo, você vai hoje fazer essa escritura. Se você levar uma testemunha que hoje tem 20 anos, e aí lá você vai colocar que você tem esse imóvel há 5, você não vai poder usar essa testemunha. Por quê? Porque se ele tem 20 anos, botar 5 anos para trás, ele era menor de idade, ele não vai poder. Entendi. Você precisa ter esse cuidado. Entendi. Entendeu? Interessante isso. Tem e aí tem o uso capião também urbano, que é quando o imóvel é de até 250 metros quadrados, que aí o tempo mínimo de comprovação é de 5 anos,
né? Que você tem que comprovar que você tá no imóvel. Se você fez melhorias. Uma outra coisa que acontece muito, a pessoa tá lá no imóvel e aí de repente o dono aparece. E aí não preenche o prazo do uso capião. Se você fez benfeitorias necessárias naquele imóvel, você pode fazer a sua defesa nessa ação de uso capião, pedindo para que você seja ressarcido de todo o gasto que você teve naquele imóvel. Então, assim, se você pagou IPTU, se você fez obra... Se você construiu uma casa nova, derrubou aquela pessoa Exatamente, nova. porque aí ele vai... Um exemplo, se o terreno era um terreno, não tinha construção, você construiu uma casa, aí no final das contas, aí a pessoa vai botar, né, na balança, né? Quanto vale só o terreno, quanto vale o reembolso, ressarcir a casa. Entra no acordo, fica aquele negócio brigando lá por... Tem terreno que vale mais do que a casa? Aí tudo bem, mas e aí, quando tem uma casa boa, né? Então aí você tem... quando tem a casa boa, aí você, é outro problema. Você tem que ressarcir, porque aquilo ali é uma valorização no seu imóvel, porque o terreno sozinho ele valia um valor. Isso aí dá muito problema, isso aí. Às vezes você faz uma casa, aí, vai passar aqui uma rua, vai passar não sei o que, aí fica naquela... O problema... Naquele jogo de empurra, aí quem vai pagar aí O problema dá no seguinte, porque quando você constrói, assim, penso eu, né? Se eu fosse construir num imóvel que é posse, eu teria que ter o cuidado de guardar todas as notas, todos os comprovantes do que eu gastei. Pode falar isso. Por quê? Porque se daqui a 5 anos alguém aparecer e eu não tiver completado o tempo de uso capião, cadê as notas se eu joguei tudo fora? Aí já era. Já era, vai ter que comprovar que gastou. Entendeu? Você vai comprovar que existe uma benfeitoria. Aí quem foi que fez essa benfeitoria? Foi você? Não tem nota no seu nome? Aí... Você viu aquele túnel lá de São Francisco lá que passou? Quanta família foi tirada dali? Pra passar aquele túnel no Cafubá ali. Então, gente, aí a gente entra no caso da desapropriação. Que eu passo isso na minha vida particularmente. Meu pai comprou um imóvel. Vou contar essa história pra vocês, tá, gente? Ótimo, pode contar. Porque assim, nós passamos isso, né? Ele comprou um imóvel e naquela época, em 1991, ninguém pensava em comprar um imóvel naquele lugar. Minha mãe quase cortou a cabeça dele fora. Pecuaçu? Não. Não? Chamado Praia das Pedrinhas. Meu Deus do céu. Em 1991. Caramba. Mamãe quase matou ele. Aí, ele deixou uma pessoa botar um trailer pra vender, porque era uma viúva, enfim. Aí a mulher invadiu o terreno e não queria mais sair. Entramos